Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Desigualdade e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa, do Eduardo Moreira. Antes da sequência, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. E aproveito para informar que os trechos selecionados, tanto desse livro aqui do Eduardo Moreira, quanto de todas as obras a que eu me referi aqui ao longo do vídeo, estarão aqui no box de informações. Bem, o Eduardo Moreira, ele é engenheiro civil, formado pela PUC do Rio de Janeiro, e ele tem uma especialização, um minor degree, em economia na Universidade da Califórnia, em San Diego. E aqui é importante fazer um pequeno esclarecimento, porque algumas vezes vocês vão ver alguém acusá-lo de que, na verdade, ele não é economista, mesmo que muitas vezes ele assim se apresente ao público. Nos Estados Unidos e no Canadá, eles têm esses major degrees e minor degrees, que são o quê? É como se fosse o seguinte: você tem o seu curso principal e você tem uma espécie de especialização em outra área ou uma área parecida que possa fazer com que você seja, digamos assim, uma espécie de profissional mais pleno, mais capacitado. Então, por exemplo, digamos que você queira se formar em administração de empresas, mas você compreenda que, digamos, a área de psicologia ela é importante, porque você tem que saber lidar com as pessoas, tem que saber lidar com gente, com as suas demandas, com os seus sonhos, com os seus desejos, com as suas vontades, com as suas necessidades. Então você faz, vamos dizer assim, o major degree, sua formação principal em administração, e faz esse minor degree, que é uma espécie de especialização nessa área de psicologia. E pode ser de área mais afim ou área, inclusive, mais desconexa, Às vezes você tem uma curiosidade, vamos dizer assim, você está se formando em filosofia, mas você gosta muito de astronomia, ou pode ser uma área mais próxima, por exemplo, você se forma em filosofia, mas quer fazer um minor degree em sociologia. Esse minor degree é um tipo de especialização, vamos dizer assim, É como se fosse, se ele se formasse em duas graduações, mas essa segunda fosse, vamos dizer assim, com menos créditos, Então uma formação menor, vamos dizer assim, não é uma formação completa. No Brasil nós até temos algumas especializações, então, por exemplo, se você faz engenharia elétrica, às vezes, a depender da instituição, você vai poder se especializar em eletrônica, vai poder se especializar em potência, etc. Então, assim, a depender do curso, aqui no Brasil existe especialização sim, mas ela é vinculada à sua atividade principal. E nas instituições públicas de ensino, muitas vezes, alguns créditos os alunos podem fazer em áreas diversas, então, mas isso não vai compor a sua formação principal, vai ser mais o conhecimento pelo conhecimento em si. E o Eduardo Moreira, vamos dizer assim, ele é uma espécie de calo, uma pedra no sapato da direita brasileira, porque ele era sócio do Banco Pactual, hoje BTG Pactual, um banco muito famoso, então ele tinha assim, uma renda muito grande, ele trabalhava no mercado financeiro e tal, mas ele, vamos dizer assim, bateu em certo momento da vida dele que aquilo que ele vivia, o dinheiro que ele tinha, aquilo que ele havia construído, não era suficiente. Ele percebeu que a vida dele, ele estava fazendo aquilo que ele gostaria de fazer, e ele largou o emprego na qual ele ganhava uma renda muito, muito elevada, já tinha construído um patrimônio muito alto, e ele largou aquilo, ele desgostou do mercado financeiro, desgostou da vida, e foi fazer uma espécie de viagem pessoal, Então, assim, ele mudou completamente de vida, chegou a viver tempos em acampamentos dos movimentos do Sem Terra. Ele descreve essa estadia aqui, o tanto que ele aprendeu nos acampamentos do Sem Terra, a forma como eles observavam o mundo, Uma outra visão cosmogônica em relação àquilo que ele tinha, As relações de confiança, de igualdade, relações de respeito, relações de tolerância, que ele desconhecia por completo, Então ele que tem uma formação elevada, ele foi aprender um outro modo de vida, outro modo de pensar, outro modo de ver as coisas. Então assim, ele mudou completamente, e a partir do momento que ele percebeu que aquilo não o atendia, ele, vamos dizer assim, resolveu então botar pra frente, Então se tornou, vamos dizer assim, um ator político, Porque ele fundou um canal no YouTube, esse canal no YouTube é muito interessante, eu já assisti várias palestras lá. Para citar uma que eu assisti, que eu gostei muito, eram duas funcionárias públicas, eu não me lembro exatamente os cargos que elas ocupavam, mas elas foram desmentir essa ideia de que, por exemplo, as crianças, quando trabalham, é melhor que elas trabalhem do que fiquem na rua, é melhor do que elas, trabalhem do que fiquem aí largadas, porque assim elas vão criando responsabilidade, Como se diz o ditado popular, a mente vazia é a morada do demônio, então se elas começassem a trabalhar, isso seria melhor do que ficar abandonadas. E elas duas, com muito conhecimento de causa, com muitas informações, trabalhando sempre com fatos e dados, elas vão mostrar que lá, naquela prisão do Carandiru, que elas fizeram pesquisas com as pessoas, com os presidiários que sobreviveram daquele massacre, salvo engano, era 88% dos presidiários haviam trabalhado durante a sua infância. Ou seja, eles trabalharam e eles haviam, vamos dizer assim, caído no meio do caminho, haviam se tornado marginais. E por quê? Exatamente porque, na medida em que começavam a trabalhar mais cedo, essas crianças
pulam etapas de suas vidas, deixam de ter uma formação escolar compatível, então elas vão vivendo de bicos, de empregos precários, aquilo ali acaba sendo, vamos dizer assim, uma porta aberta para o crime, de modo que essa ideia de que se a criança trabalhasse, ela desenvolveria algum tipo de responsabilidade, ela é muito equivocada, né? Cabe à criança brincar, estudar e, claro, dar um pequeno auxílio ali dentro de casa, nos trabalhos domésticos, mas não ter a responsabilidade, né, de arcar financeiramente com uma casa, né? Isso não é compatível com a criança. E ela diz isso, olha, muitas pessoas que defendem o trabalho infantil, defendem o trabalho infantil para a criança dos outros, porque delas mesmas ela não põe para trabalhar, não. Põe para estudar, põe para fazer inglês, põe para fazer natação, fazer algum tipo de curso, mas não põe para trabalhar, não. Então, assim, elas vão mostraram muito bem a hipocrisia, né, de certas pessoas que ficam defendendo esse absurdo que é trabalho infantil. E depois disso, o Eduardo Moreira fundou o Instituto Conhecimento Liberta, o ICL, que dá uma série de cursos, né? Você paga lá uma mensalidade e tem acesso a um monte de cursos dos mais variados professores, das mais variadas áreas, pessoas com muito conhecimento. Inclusive, minha esposa aqui tem assinatura do ICL. Eu estou até um pouquinho atrasado, assisti pouquíssimas aulas, mas enfim, ele de fato, o Eduardo Moreira, a partir do momento que ele mudou de vida, assim, ele se tornou um ator político muito importante. E eu digo que ele é uma pedra no sapato, né? Uma espécie de calo, né, da direita brasileira, por um motivo muito simples. Quando nós lemos assim, os autores da escola austríaca, né, os arquitetos do neoliberalismo, os grandes ideólogos do capital do nosso tempo histórico, tais como Milton Friedman, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek. Resultado, eles são autores que muitas vezes vão justificar as pessoas que são de esquerda, que querem uma sociedade mais justa, mais equânime, uma sociedade, vamos dizer assim, de classe média, onde todas as pessoas consigam com o seu labor, com o seu trabalho, ter uma renda justa, ter uma renda equânime, que possa ali pagar suas contas, que tenha uma vida relativamente confortável, sem nenhum tipo de penúria, sem nenhum tipo de agrura, que o seu trabalho seja justamente remunerado e por isso consiga se erigir uma sociedade razoavelmente fundamentada em ideais de justiça, solidariedade, fraternidade, etc. Eles dizem o seguinte, não, na verdade não é isso. Essas pessoas que ficam defendendo esses ideais de esquerda, é que na verdade elas são invejosas. Elas querem que... Elas, por falta de mérito, por falta de esforço, falta de trabalho, elas não conseguiram angariar posições mais elevadas na sociedade, não conseguiram se tornar milionárias ou bilionárias e por conta disso elas invejam essas pessoas, né? Então, seria essa motivação que faria com que elas desejassem uma sociedade mais justa. Não é pelo fato delas quererem, vamos dizer assim, um mundo mais equânime, um mundo mais igualitário. Bem, é preciso ser um demente para concordar com esses autores, né? Mas enfim, eles são um fato, viu? Eles são bastante abundantes, na verdade. São muitos dementes. A internet aqui é cheio, né, de seguidores de escola austríaca, libertários, né? Enfim, os ANCAPs, né? Eu já até tratei um pouquinho deles aqui no livro A Era do Capital Improdutivo, do professor Ladislau Dobô, vou deixar aqui nos cards, já tem vídeo aqui no canal. Mas enfim, o fato é que essas pessoas dizem então que é por inveja que seriam movidas pessoas que têm ideais mais de esquerda, mais progressistas, que visam um mundo mais justo, mais equânime. E aí uma figura como o Eduardo Moreira, ele estraçalha, né, a pessoa que diz isso, porque o Eduardo Moreira é um milionário, pessoa que está lá no topo da sociedade e que olha para ela e fala assim, olha, independentemente de eu ser um beneficiário desse regime, esse regime não me atende. Há muitas pessoas pobres, há muitas pessoas sofrendo com desigualdade, há muitas pessoas sofrendo com injustiça social e esse mundo não me atende. Mesmo que pessoalmente, né, financeiramente ele me atenda, socialmente ele não me atende. Então, assim, os membros da direita, eles vão dizer assim, ter horror a esse tipo de coisa, né, porque quebra vamos dizer assim, a estrutura hierárquica que eles tentam erigir, né? E a todo momento é como se eles estivessem assim, lidando com essas pessoas e dizendo assim, olha, você não está entendendo que esse mundo que você está tentando formar aí, esse mundo mais progressista, esse mundo mais justo, esse mundo mais equânime, ele vai ser pior financeiramente para você? Você está sendo uma espécie de traidor da classe, né? E de fato é isso mesmo. O Eduardo Moreira é um traidor da classe rica. Não vai bastar, né, diferentemente desses autores da direita, esses autores conservadores, não, que a pessoa é mais rica, então ela vai lá e faz caridade, né? Não é caridade que se busca, né? O movimento progressista busca justiça social, ou seja, que você, através do seu trabalho, do seu labor, do seu empenho, você consiga ter uma renda mínima adequada para o seu sustento e dos seus familiares. Até porque, né, essa relação da caridade, né, é uma relação absolutamente desigual, né? É lógico que assim, não é que eu sou contra a caridade, muito ao contrário, que eu faço inclusive todos os meses. A questão é que essa relação é uma relação viciada, uma relação que existe uma hierarquia social e por isso ela é deplorável. Na emergência a gente tem que fazer, é claro, caridade, mas o fato é que a busca deve ser por justiça social e não por caridade. Até porque, por exemplo, eu gravo esse vídeo aqui em setembro de 2022 e acabou de acontecer um fato que, vamos dizer assim, elucida bem o que é a caridade. Um sujeito, vou nem republicar o vídeo aqui porque é muito lamentável, muito constrangedor, muito humilhante. Um sujeito, eleitor do Bolsonaro, ele foi entregar uma marmita que ele doava para as pessoas pobres e aí ele gravou, né, para mostrar lá para os bolsominions que são tão canalhas, tão sujos, tão sórdidos quanto ele. Então ele foi lá e ficou gravando e perguntou para a mulher assim, a quem ele dava a marmita, né, uma pessoa muito humilde, muito simples. Ele falou, você vai votar em quem? Ela falou, vou votar no Lula.
E aí ele falou, então da próximo mês você pede pro Lula essa marmita aqui, tá ok? Então assim, esse tipo de humilhação, esse tipo, sabe, de prostração que a pessoa fica porque está numa condição inferior, ela é uma consequência direta da desigualdade social. E a caridade, ela não sana esse problema, muito ao contrário, ela o reforça. Porque quem dá, ele está numa condição superior àquele de quem recebe. É diferente da justiça social, que as pessoas estão em condições equânimes, né? E, evidentemente, os membros da direita vão ter horror a qualquer tipo de igualdade social, né? Eles querem a desigualdade, querem a manutenção de privilégios, enquanto que a maior parte das pessoas, a eles são submetidas, por óbvio. O Eduardo Moreira, que não se encantou, vamos dizer assim, com esse canto da serpente, ele vai contrariá-los, né? Ele vai ser efetivamente uma pedra no sapato da direita. Então é interessante porque os membros da direita então diziam assim, não, então porque as pessoas que querem igualdade social porque são invejosas. Aí quando elas começaram a se deparar com pessoas que estavam em condições mais abastadas e ainda assim queriam uma sociedade mais equânime, mesmo que especificamente contra elas talvez fizessem com que essas pessoas descessem um degrauzinho na escala social, tivessem um patrimônio um pouco menor, elas começaram a alcunhar essas pessoas que têm solidariedade, que observam o próximo de maneira mais justa, de maneira mais solidária, que querem uma sociedade mais igualitária, eles começaram a dizer o seguinte, não, essa aqui é a esquerda caviar. Então, na verdade, é o seguinte, se você está na posição mais abaixo, a direita vai dizer o seguinte, não, é porque você está com inveja. Se você está na posição mais em cima, vai dizer, não, é porque a esquerda caviar. E, na verdade, essa expressão da esquerda caviar começou lá no governo François Mitterrand, que era um governo de esquerda na França, que alguns de seus membros eram pessoas que tinham relativa condição financeira, então a oposição francesa começou a apelidá-los de esquerda caviar. Mas o fato é que a direita nunca aceita, esse é um elemento questionável, ela nunca vai aceitar a igualdade social. Ela quer a diferença, ela quer o privilégio, ela quer o domínio de uma classe sobre outra. E o Eduardo Moreira, portanto, é um elemento muito, muito desconfortável para eles, né? Porque ele fala de uma posição, ele está num lugar de fala, vamos dizer assim, né, muito confortável para se antagonizar ao capitalismo e quebrar os argumentos que eles utilizam habitualmente. É interessante porque o Eduardo Moreira me rememora um pouquinho o Friedrich Engels, né? É claro que eu não quero fazer uma comparação entre as obras dos dois autores, né? O Friedrich Engels é um autor mundialmente conhecido, autor de várias obras. Eu vou deixar os trechos selecionados desses livros aqui do Engels aqui embaixo. Eu recomendo bastante, é um grande autor, um grande filósofo que contribuiu muito, né, na vida do Karl Marx. Eu vou deixar aqui nos cards a biografia do professor José Paulo Neto, né, tanto nos blocos de informações também os trechos e aqui nos cards o vídeo que eu já gravei sobre o assunto, o tanto que o Engels auxiliou o Marx. E por que auxiliou? Porque o pai do Engels, ele era sócio de uma grande empresa. Ou seja, o Engels era uma pessoa rica e também era, vamos dizer assim, um traidor da sua classe. Ele ficava solidário à classe trabalhadora e não à classe dominante a qual ele pertencia. O Eduardo Moreira fez a mesma coisa. E agora, falando exatamente sobre o livro em si, né, Desigualdade e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa, do que ele trata? O livro, ele tem a ideia de explicar as causas, né, por que existe uma desigualdade no mundo, e ele começa de maneira muito, muito didática, explicando os pormenores mais simples, mais elementares da economia. Conceitos como dinheiro, riqueza, inflação, deflação, câmbio, etc, etc. Ele vai explicando de maneira muito, muito minuciosa, muito didática, com toda a preocupação, vamos dizer assim, de dar a mão para a pessoa atravessar a rua, sabe? Ele quer ser o mais simples, o mais claro possível para que o leitor entenda aquilo que ele está falando. E esse aspecto é interessante, né? Até vou rememorar aqui um meme do professor Clóvis de Barros Filho, talvez quem está aí atrás da tela já tenha visto, né? Mas mais ou menos ele fala o seguinte, né? Que está lidando lá com o texto do Immanuel Kant, um autor muito complexo, muito difícil. Deixo trechos selecionados do Kant aqui embaixo também para você dar uma olhada. E o Kant, ele fala o seguinte, olha, vocês, estudantes, vocês têm que entender o que o Kant está tentando dizer aí. Porque difícil não é entender o que ele escreveu. Difícil é escrever. Da mesma maneira, né, ele faz uma analogia. Difícil não é aplicar o teorema de Pitágoras. Difícil foi fazer o que Pitágoras fez. Pitágoras teve que elaborar o teorema. Isso é que foi difícil. Então, assim, existe uma lógica, né, na fala do professor Clóvis de Barros Filho, mas essa lógica está completamente equivocada, né? Por quê? Porque o conhecimento ele se dá por etapas, né? Uma escadinha que você vai indo de degrau em degrau, degrau em degrau, e aprender é muito difícil. E requer-se toda uma preparação, todo um avançar, todo um evolver para que você atinja níveis mínimos de conhecimento. Basta lembrar que para passar o ensino fundamental, que é muito, muito básico, né, elementar, você gasta 9 anos. Gasta 9 anos de sua vida. Então, assim, não é fácil aprender. E você se deparar com um autor como Immanuel Kant, chegar neles, vamos dizer assim, de maneira direta, de maneira bruta, de maneira ríspida, você não vai conseguir entendê-lo. Não é porque você é burro, e sim porque o conhecimento ele se dá em etapas, se dá em degraus, e até você chegar a compreender um autor como Immanuel Kant, vai demandar de você uma maturidade intelectual. Essa maturidade ela vai sendo construída de pouco a pouco, lendo grandes autores, lendo grandes filósofos, tendo aulas sobre o assunto, lendo comentadores, até que você chega em um autor como Kant e assim vai conseguir compreendê-lo. Além do mais, né, com a dificuldade de um autor como
como esse, né, e junto com outros, como Heidegger, como Adorno, como Hegel, que escrevem para não ser entendidos, né? Então, assim, é difícil mesmo. Então você precisa, né, para atingir graus cada vez mais elevados de conhecimento, de uma etapa que se dê passo a passo, até você chegar aos píncaros do conhecimento, né? E o que o Eduardo Moreira faz nesse livro é justamente te ajudar a dar esses passos iniciais. Então, assim, eu não acho que esse livro ele seja simplório. Ao contrário, eu acho que ele seja simples, didático, para aquelas pessoas que estão no início do seu desenvolvimento intelectual a respeito da economia. E assim, tendo estabelecido esses conceitos mínimos, ele vai explicar de maneira bem didática o porquê o mundo é desigual, a forma como o mundo é desigual e assim, os impactos que isso acarreta na sociedade. Então, assim, o livro se destina, a sua ideia central, vamos dizer assim, é elucidar por que a sociedade é desigual e mostrar que outros caminhos são possíveis. Mostrar que essa sociedade que aí está posta, ela não precisa ser erigida dessa maneira. Ela pode ser erigida de outra forma. Ele também não deixa de fazer uma crítica aqui às experiências socialistas reais, né? Ele vai criticar seu parasitismo, sua burocracia, a sua falta de liberdade, o fato de ser engendrada outra classe sobre a classe dos trabalhadores. Descreve aqui, eu reitero, sua vivência nos acampamentos do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Ele descreve como foi a sua vivência lá e o tanto que ele aprendeu naquele local. Ele faz, vamos dizer assim, em resumo, uma defesa muito intensa, muito firme, muito convicta da social-democracia, da forma como ela foi erigida nos países do norte da Europa. Então, assim, essa é vamos dizer assim, a solução e a resposta que ele entrega. Ele vai mostrar, por exemplo, olha, você pegar essas listas de Forbes, de bilionários, você não vai encontrar esses bilionários sendo noruegueses, dinamarqueses, suecos, não. Você vai encontrar esse tipo de coisa nos Estados Unidos e em outros países que são muito desiguais. Nos países do norte da Europa, a quantidade de milionários, bilionários, ela é pequena, né? Na verdade, porque existe o fechamento, vamos dizer assim, da boca do jacaré, sabe? A sociedade entre aqueles que têm mais dinheiro, entre aqueles que têm menos, a diferença é pequena. É uma sociedade organizada de maneira muito mais justa, muito mais equânime, uma espécie assim, de sociedade de classe média, e é isso que ele defende. Então, tendo passado aqui minimamente sobre o livro, é interessante assim reconhecer a sua experiência pessoal, né? Parece que ele foi viver sua lenda pessoal, como diz lá o livro do Alquimista, do Paulo Coelho. É interessante, é bonito você ver a história dele, é bonito você reconhecer o esforço, a dedicação que ele tem para elucidar um problema que não o aflige, né, aflige a outras pessoas. Ele, na verdade, reitera, um beneficiário desse tipo de sociedade neoliberal, excludente, injusta, iníqua. Entretanto, vamos dizer assim, em relação à solução que ele aponta, eu também tenho certos problemas, entendeu? Eu não posso aceitá-lo e vou aqui deslindar por quê. Porque a despeito de eu ter, vamos dizer assim, uma admiração profunda pelos países sociais-democratas, eu devo admiti-lo de maneira, vamos dizer assim, peremptória, né? Se há algum local no mundo em que a sociedade foi mais justa, foi mais solidária, mais equânime e mais livre, foi lá. Isso é verdade mesmo. Eles alcançaram o ápice daquilo que a sociedade humana pôde produzir. São nos países do norte da Europa, são nesses países sociais-democratas. Entretanto, né, eles têm problemas e não são poucos. Primeiro aspecto, esses países eles só se tornaram sociais-democratas pela luta de socialistas e comunistas e com a ameaça do socialismo real, que a União Soviética e os países do campo socialista da época pressionavam, né, os demais países capitalistas da Europa e do mundo. Então, nesses países europeus, vamos dizer assim, os burgueses tiveram que ceder os anéis para não perder os dedos. Então, esse tipo de avanço socioeconômico ocorreu, né, através da luta, de greves, de batalhas, de ameaça de revoluções socialistas, que aconteceram enquanto havia essa ameaça do socialismo real. A partir do momento que o socialismo real fenece, né, por conta de seus próprios erros, seus próprios equívocos, a social-democracia ela vai lentamente definhando também. E esse foi um aspecto, vamos dizer assim, que eu demorei muito, né, muito para aprender, porque eu também fui um social-democrata convicto. Minha adolescência, início da juventude, eu era muito um social-democrata, sabe, muito convicto mesmo, muito fervoroso. E eu demorei muitos anos, né, mas muitos e muitos anos para reconhecer e para identificar que, na verdade, a social-democracia ela não se antagoniza ao neoliberalismo, e sim ao socialismo. Né, porque eu ficava louco, caramba, olha o Brasil com tantas riquezas, né? O Brasil tem um território enorme, tem um povo que fala o mesmo idioma e não tem uma guerra, né, vamos dizer assim, entre etnias ou alguma coisa que obstasse seu crescimento, seu desenvolvimento. O Brasil tem muitas riquezas, tem terras agricultáveis, tem petróleo, tem pedras preciosas. Ou seja, aqui a gente tem tudo, né? Então por que a gente não vai aplicar uma sociedade mais justa, mais econômica, que vai ser beneficiária para a imensa maioria da população, mesmo que aqueles mais abastados tenham um pouco menos? Eles não vão precisar vivendo em um país, tem que ficar vivendo dentro de um condomínio fechado, ficar andando de carro, tem que ser carro blindado. Ou seja, vai ser melhor para todo mundo. Eles vão perder um pouco, mas não vão ficar pobres por conta disso. Eles vão ter uma vida confortável ainda. Então eu era inconformado com isso, né? Mas na verdade é que a social-democracia ela não é aplicada nessa condição apenas porque é melhor, apenas porque é mais justa, muito ao contrário, né? Ela foi aplicada
em antagonismo ao socialismo real. A social-democracia é uma verdadeira adversária do socialismo real e não do neoliberalismo. Ademais, ela foi aplicada nos países centrais do capitalismo, ou seja, quando os capitalistas vão ceder algum tipo, vamos dizer assim, os anéis, né, quando eles vão dar direitos sociais abastados, quando eles vão dar direitos trabalhistas abastados, eles não vão dar em um país periférico como é o Brasil, como é um país aqui da América Latina. Por exemplo, um amigo meu, a mãe dele morou alguns anos lá na Suíça. E, em certa feita, ela ficou desempregada. Então ela tinha lá um seguro-desemprego bastante generoso, mas não era só isso não. Além de ter o seguro-desemprego, vamos lembrar, ela era uma imigrante, ela tinha seguro-desemprego e o governo suíço dava a ela uma espécie de vale-cultura. Esse vale-cultura era uma espécie de vale que ela só podia utilizar em cinemas, em museus, em teatros. Por quê? Porque o governo suíço compreende que um desempregado ele tem o direito social de usufruir de cultura. Não é porque ele está desempregado que ele não pode usufruir de cultura. Então assim, isso é um direito daquele trabalhador que está momentaneamente ali sem emprego. Pô, você observa uma coisa dessa, você quer viver um país como esse, você quer que o Brasil tenha esse tipo de coisa também, o mundo tem esse tipo de coisa também. Por outro lado, quando você vai lá pôr vamos dizer assim, uma lupa em cima lá da Suíça, quem é o país que recebe e acolhe lá capitais sujos, capitais imundos, capitais, vamos dizer, prostitutos, oriundos de tráfico de pessoas, tráfico de drogas, corrupção do mundo inteiro? Eu sei que hoje diminuiu um pouco porque as criptomoedas elas têm duas funções, né? Uma, ser um ativo especulativo como outro qualquer, beleza? Só para tentar encontrar um babaca que vai comprar mais caro do que você comprou, beleza? Não, é um esquema de pirâmide trivial. E o segundo é poder facilitar a vida, né, de traficantes de drogas, traficantes de armas, membros que fizeram corrupção, ou seja, você esconde o seu capital de maneira muito mais fácil através dessas criptomoedas. Então, função social, vamos dizer assim mesmo, a criptomoeda só tem essa, é facilitar a vida de bandidos e marginais ao longo do mundo inteiro. Mas, de qualquer maneira, a Suíça ainda é um sorvedouro desse dinheiro sujo, né? Então por isso são muito famosos os bancos suíços. Os bancos suíços são famosos por quê? Porque lá que eles estão escondidos, né? Para dar um exemplo clássico, né? Há poucos anos atrás ficou muito famoso aqui no Brasil, o senhor Eduardo Cunha, esse mega marginal, ele tinha dinheiro dele aplicado aonde? Lá na Suíça. Então, assim, é lógico que de maneira republicana eles admitiram lá, cuidaram bem da sua sociedade, mas eles fizeram com um tipo de embasamento que não é sustentável. Né? Porque tem que roubar, tem que corromper, tem que traficar em muitos lugares para que eles tenham essa vida deles lá. E não só isso, né? Para dar um exemplo ainda mais direto e mais facilmente compreensível. A Noruega, enquanto eu gravo esse vídeo, é o país que tem maior IDH do mundo. E a Noruega tem petróleo, né? Então, o que eles fizeram? De maneira muito organizada, socialmente muito justa, muito interessante, eles fizeram o seguinte, olha, não basta nós, né, apenas explorar o petróleo aqui, nós temos que desenvolver a indústria do petróleo aqui. Então nós vamos construir plataformas, compressores, motores, válvulas. Ou seja, toda a indústria, além disso, nós vamos explorar, por óbvio, o petróleo aqui também. E é uma empresa estatal lá que coordena todo esse processo, é uma empresa estatal que extrai o petróleo. Muito bem, essa empresa estatal norueguesa, ela vem aqui para o Brasil e explora petróleo aqui também. Ela já comprou, inclusive, áreas tanto do pós-sal quanto do pré-sal aqui no Brasil. Agora, olha que curioso, a Petrobras não pode explorar lá. Ela não deixa explorar lá. A empresa norueguesa, essa da social-democracia, muito esclarecida, muito justa, ela vem aqui subtrair nossa riqueza, não produz um parafuso aqui no Brasil, nunca construiu uma plataforma, nunca construiu uma válvula, nunca construiu um motor, nunca construiu um compressor, nada. Não lega nada, vem aqui e suga a nossa seiva, suga a nossa riqueza. E a Petrobras, por outro lado, não pode ir lá sugar deles. Então, assim, percebe como é que a social-democracia é erigida? Ela é erigida sobre os países periféricos do capitalismo mundial. Entendeu? O país como o Brasil, ele está aqui para sustentar as benesses que os trabalhadores desse país possuem. Né? Um trabalhador da Volkswagen tem muitos direitos trabalhistas lá na Alemanha, enquanto que o trabalhador da Volkswagen aqui no Brasil, ele vai chegar nem perto do de lá, nem no salário, nada. Mesmo que esteja fazendo exatamente a mesma função. Produzindo carro, tanto quanto produz aqui, produz lá. Mas, de qualquer maneira, esse trabalhador aqui e o consumidor daqui também, né, os dois aqui, vão sustentar as benesses que existem nesses países centrais do capitalismo. Por isso que a social-democracia não é replicável. Existe aqui um problema não só entre capitalistas e trabalhadores, mas também entre trabalhadores e trabalhadores, porque o trabalhador brasileiro, ele sustenta as benesses do trabalhador europeu. Essa que é a verdade. Por fim, e não menos importante, que é outro engodo completo da social-democracia, é que a questão ambiental ela não pode ser resolvida dentro dos marcos do sistema capitalista. Porque o sistema capitalista ele é voraz, ele é destruidor, ele é insaciável, né? Ele nunca vai parar de destruir a natureza. Apenas para dar uma pequena informação. Se os chineses fossem replicar o padrão de gasto energético e destruição ambiental que os Estados Unidos provêm, se eles fossem replicar, ou seja, ter o mesmo tipo de consumo que os habitantes dos Estados Unidos provêm, seriam necessários mais de 2 planetas Terra só para atender os chineses. Ou seja, é como se fosse assim, eu vou replicar um determinado padrão de consumo, um determinado modo de vida e
se tudo der certo, eu conseguir atingir esse padrão, na verdade tudo vai dar errado, porque o planeta não resiste a isso. Então assim, não adianta nós tentarmos replicar aquilo que os sociais-democratas lá na Europa estão fazendo, mesmo nas suas experiências mais válidas, porque se nós fizéssemos tudo certo, tudo, absolutamente tudo certo, não vamos fazer, hein? Mas se nós fizéssemos tudo certo, sequer o planeta resistiria a isso. Ou seja, é uma solução errática, é uma solução que não pode redundar em lugar algum. Porque esses três grandes motivos que eu expliquei aqui, e poderia citar outros mais, hein? Mas só para se ater a esses três. O fato de nós estarmos em países periféricos, e a social-democracia ela foi aplicada, na verdade, em países centrais. O fato de só ter sido aplicada mesmo lá por conta da pressão do socialismo real, que hoje não existe mais. E, por fim, o fato de que se nós alcançássemos esse padrão de consumo, esse modo de vida, o planeta não resistiria. Só essas três explicações mostram que a social-democracia ela não é a resposta para o nosso problema, muito ao contrário. É só um regime socialista onde os trabalhadores controlem os meios de produção, a modalidade do trabalho e o excedente econômico, que pode, de maneira racional, de maneira planejada, estabelecer determinado tipo de desenvolvimento, possam conciliar o desenvolvimento universal das forças produtivas com o amplo desenvolvimento das capacidades e potencialidades dos indivíduos sociais livremente associados, baseado em suas aspirações conscientemente perseguidas e por eles escolhidos livremente. É só erigindo esse tipo de sociedade socialista é que, vamos dizer assim, o mundo ele tem algum jeito, o mundo vai ter alguma solução, porque a estruturação de uma sociedade social-democrata, como Eduardo Moreira defende, ela não é uma alternativa, penso eu, viável. De todo modo, assim, eu respeito bastante os sociais-democratas, eu mesmo fui um social-democrata convicto por muitos anos, eu reitero, aprendo muito com autores sociais-democratas. Vou dar um exemplo, vou deixar aqui embaixo um livro imprescindível chamado A Ilusão Neoliberal, escrito por um autor social-democrata francês chamado René Passet. É um livro brilhante, é um livro estupendo, entendeu? Que eu aprendi muito. Inclusive, as críticas que ele faz ao socialismo real nesse livro são críticas que a gente tem que observar com muito cuidado, com muito esmero, que são críticas muito precisas. Está muito longe desse lixo ideológico que habitualmente a gente vê propagado aqui pela internet, pela direita. Então, assim, mas apesar de eu aprender muito com sociais-democratas, eu não acho que a alternativa que eles postulam seja uma alternativa viável. De todo modo, fazendo um balanço aqui sobre o livro, é um bom livro, um livro sereno, um livro bem escrito, é um livro simples, muito rápido, dá para você ler de uma vez só, no máximo assim 2 vezes, né? Se você passar umas 2, 3 horas lendo o livro, você o finaliza. Então assim, eu recomendo, a denúncia que ele faz sobre a desigualdade é muito boa, a história de vida que ele conta é interessante de observar. Então assim, é um bom livro aqui do Eduardo Moreira e se você tiver a oportunidade, eu recomendo que leia. Mas naturalmente, tudo que eu expus aqui foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você conhece o Eduardo Moreira? Conhece o canal do YouTube dele? Conhece o Instituto Conhecimento Liberta? Conhece esse livro dele, Desigualdade, Caminhos para uma Sociedade Mais Justa? Conhece outro livro do Eduardo Moreira? Comente à vontade aqui embaixo. É isto, um forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!